Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar tudo sobre a partida entre Corinthians e São Bernardo. Tem dois jogadores do Timão que entram na lista de empréstimo, tá, Fel? Que o Corinthians quer emprestar. E Pedro Raul, o Corinthians ainda tenta a sua saída ou quer permanecer com o jogador? Vamos falar muito aí também sobre o mercado da bola. Combinado, fiel? Vamos aí já deixando o seu like, tá? Espero contar com a sua colaboração para deixar o seu like, para se inscrever em nosso canal, vem fazer parte desta família e vamos falar do nosso poderoso Coringão. Mas antes, aquele breve recadinho do Vitra Clube para você. Eu tenho um recado imperdível para trazer para você e você não pode perder, tá? Está vendo essa linda camiseta oficial que está aparecendo na tela? Você pode ganhar ela por um preço totalmente simbólico. O Vitra Clube é patrocinador oficial do canal do Corintianeiro e você pode participar da rifa e levar essa camisa baratinho para a sua casa, tá, fiel? Eu vou deixar aqui o link fixado no primeiro comentário para você e você entra lá, sem nenhum comprometimento. Entra para conhecer o site para você ver o tanto que é simples e rápido você cadastrar sem nenhuma enrolação. E detalhe, com 100% de autenticidade e o canal do Corintianeiro garante para você 100% de segurança. Uma porque o sorteio é feito pelas loterias federal, então não tem como errar, tá, fiel? Venha conferir, venha participar deste sorteio, está incrível e você não pode perder. Cara, olha que camisa linda, é oficial e ainda por cima, por um preço totalmente simbólico e não para por aí. Não para por aí, você acha que acabou? Fiel, ainda você acabando de comprar aí o seu número da sorte para você ser sorteado, você já participa do grupo do WhatsApp do Vitra Clube, podendo concorrer aí a bônus incríveis e prêmios para você também. É isso mesmo, não perca seu tempo, fiel. Já vai lá agora, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário do vídeo, tá? Vai lá, acessa e confira o site do vitraclube.com.br. O Corintianeiro garante para você. Bom, fiel, o Corinthians venceu o São Bernardo por 2-0 e se torna mais líder do que nunca no Paulistão, com a melhor campanha e já classificado aí para as quartas de finais do Campeonato Paulista, tá? Lembrando que o Corinthians tem a melhor campanha, sendo assim, o Corinthians poderá decidir seus jogos em casa se até o final acabar assim, tá, fiel? Se até o final do Paulistão aí, até a fase do mata-mata, o Corinthians terminar como líder do campeonato, o Corinthians aí vai ter o privilégio de decidir os seus jogos em casa, em que isso também é muito bom, muito importante. O Corinthians ele é muito forte dentro da Neoquímica Arena, tá, fiel? Um jogo que começou bastante truncado, tá? São Bernardo não é um time fácil de ser batido, não é à toa que tem 16 pontos e é líder da sua tabela, que é a mesma tabela que está o time do Palmeiras. Então, mas o Corinthians, cara, ele teve uns momentos interessantes e umas coisas que é interessante a gente comentar aqui, tá? Primeiramente, quero comentar com vocês, Mateuzinho fez uma boa partida, na minha opinião, precisava fazer essa boa partida também, era um jogador que não estava vindo jogando bem, gostei da partida do Mateuzinho. José Martins, tá, fiel, não podemos aqui deixar de mencionar esse jogador, porque ele jogou realmente muita bola, foi um excelente jogador dentro de campo e, cara, José Martins, titular absoluto do Corinthians, é importante o crescimento desse jogador também, para o Corinthians já ir definindo os melhores jogadores de 2025 para o Ramon Dias já começar a definir os seus titulares, não só para o Campeonato Paulista, mas também aí para as competições que virá. E o José Martins está sendo peça fundamental neste time do Corinthians, tá? Grande destaque, ótima partida mesmo do José Martins. Romero também foi muito bom e Pedro Raul foi muito bem, na minha humilde opinião, tá, cara? Corinthians aí que teria o interesse de emprestar Pedro Raul para times aí do Brasil que já teve interesse. Corinthians já deu um não para um time brasileiro que gostaria de contar com a presença do Pedro Raul, obviamente com aquele sistema do Corinthians pagar a maior parte do salário e o time pagar aí uma pequena parcela para ter o Pedro Raul. O Corinthians já não aceitou essas condições e ontem o Pedro Raul fez uma partida, na minha opinião, interessante, com uma certa ousadia, vamos dizer assim, porque é um jogador que não vive uma fase boa, né, fiel? E ainda tem aquela jogada linda do José Martins e o Pedro Raul, em vez de finalizar,
tentou fintar o goleiro, conseguiu, ia quase fazendo um golaço, só que realmente a bola ela passou por cima e quase foi um golaço do Pedro Raul, tá? E a cabeçada do Pedro Raul, um cruzamento, se eu não me engano foi o José Martins também que deu esse cruzamento, o Pedro Raul finalizou na trave, a cabeçada dele parecia um chute, cara, de tão forte que foi e pegou na trave. Então o Pedro Raul, ele tá tendo a sua evolução, cara, ele tá tendo o seu crescimento, tá tendo oportunidades e com as oportunidades está aproveitando. Ontem não saiu o gol, mas ele fez uma boa partida, na minha opinião, que poderia ter resultado em até 2 gols do Pedro Raul aí na primeira etapa, no primeiro tempo, tá? Então quero que vocês comentem para ver se é só a minha opinião, que é assim, né, que eu tô achando que o Pedro Raul jogou bem, ou se vocês acham também que o Pedro Raul fez uma boa partida pelo Timão. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião, certo, fiel? Aí depois entrou Memphis, né, o Rodrigo Garro, cara, vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? Rodrigo Garro é um jogador excepcional. O que o Rodrigo Garro fez ontem, ele demonstrou que ele continua sendo o principal jogador do Corinthians. Em poucos minutos, ele demonstrou que, cara, a posição dele ninguém mexe, ninguém tira. Não adianta, por mais que o Igor Coronado seja um bom jogador, ele não consegue dar este ritmo de jogo que o Rodrigo Garro dá para o Corinthians. O Rodrigo Garro ele é muito versátil, o Rodrigo Garro ele acelera o jogo, ele diminui o jogo, ele controla o ritmo de jogo da partida e ele fez o Corinthians jogar, fez o Corinthians correr com poucos minutos dentro de campo. E detalhe, tá, fiel? Rodrigo Garro nem tá na sua plena forma física. Rodrigo Garro tá voltando agora. Imagina o Rodrigo Garro voando 100% fisicamente. Esse jogador, ele vai arrebentar. Esse ano, ele vai arrebentar no Corinthians. Tomara a Deus que isso aconteça, tá? E temos que falar do Memphis também, que fez o gol, tá, fiel? Deu o passe pro gol e fez um gol, tá? Mesmo que o passe dele ali teria sido uma bola desviada, mas ainda assim conta como passe, ainda assim conta como assistência na súmula. E o Romero que fez o gol aí. O Memphis é espetacular, cara, e ainda também não está 100% fisicamente, tá, fiel? Isso que eu quero trazer para vocês. O Memphis não está 100% fisicamente. Vai chegar lá também, assim como o Rodrigo Garro. Então são jogadores, são peças importantes no Corinthians que estão em evolução, que isso é de grande importância, o jogador está evoluindo, usando esse Paulistão como pré-temporada para o Corinthians conseguir encaixar o seu time certinho, já que no mercado da bola o Corinthians não contrata e está dando indícios que não vai contratar ninguém, é de grande importância que esses jogadores evoluam e sejam os mesmos, que conseguem entrar no mesmo ritmo de 2024, onde a gente teve aí 9 vitórias seguidas, né, nos ajudando a classificar para a pré-Libertadores. Então Memphis muito bem, Rodrigo Garro muito bem, Pedro Raul bem, Mateuzinho bem, José Martins jogou um futebol espetacular ontem no Corinthians e é lógico, fiel, que não podemos deixar de falar da nossa zaga, né? Porque o que o Félix Torres jogou e que o João Pedro Tchoca tá jogando, eu acho que chegou o momento do nosso treinador Ramon Dias colocar o João Pedro Tchoca agora nos próximos jogos como titular do Corinthians. Eu acho que ele já demonstrou que é titular do Corinthians. Não tem como esse jogador não ser titular por tudo que ele vem apresentando, por tudo que ele está jogando. Fez uma partida sublime, fez uma partida, vamos dizer assim, perfeita o João Pedro Tchoca. E o Félix Torres é aquela evolução que a gente está falando, jogou muito bem também, já tinha jogado bem também na partida passada. Ele vem evoluindo junto com o time, o Félix Torres, tá, fiel? O Félix Torres vem evoluindo junto, assim como o Pedro Raul, assim como o Mateuzinho, assim como o José Martins, está evoluindo e pode pintar uma zaga titular, sendo o Félix Torres aí e o nosso querido João Pedro Tchoca, tá? Eu acho que em um mundo ideal, em um mundo justo, tem que jogar quem está jogando melhor. É assim que tem que funcionar na seleção, independente de qual esporte, é assim que tem que funcionar em todo lugar. Sem empresários com influências. O jogador que está jogando melhor é o jogador que tem que ser titular. E, na minha opinião, Félix Torres e o João Pedro Tchoca estão merecendo essa vaga de titular no Corinthians faz tempo. Ah, corintianeiro, mas o André Ramalho, cara, você tá esquecendo? O André Ramalho joga muita bola, fiel. O André Ramalho é um ótimo zagueiro e eu gosto muito do futebol dele. É um cara muito técnico, é um cara muito equipe, ele joga
pelo Corinthians, é um líder dentro de campo. Só que o André Ramalho está falhando já, não é desde hoje, é desde 2024. O André Ramalho ele consegue se destacar e jogar muito bem quando está com 3 zagueiros. Então, para o jogador estar jogando bem com 3 zagueiros, significa que ele não está totalmente fisicamente bom, tá? Então, para o Corinthians, nesse esquema do Ramon Dias, não sei se fica muito engessado você jogar com 3 zagueiros, tá? E você conseguir adiantar os seus laterais, porque mesmo que você adianta o Mateuzinho e o Matheus Bidu, tá, fiel? Eu não vejo muita vantagem, porque o Matheus Bidu e o Mateuzinho não são aqueles laterais que tem 100% de apoio ao ataque. Eles não são muito bons ofensivamente, é isso que eu estou querendo dizer. Então você vai adiantar 2 laterais que não são muito bons ofensivamente. E isso atrapalha o Corinthians. Então você está adiantando laterais que não vão progredir, que não vão ajudar muito o Corinthians no ataque, como seria um Fagner na época boa, como seria um Guilherme Arana. Aí sim 3 zagueiros começa a fazer diferença, porque você tem 2 laterais que atacam, 2 laterais que são muito bons ofensivamente. Não é o caso do Mateuzinho e não é o caso do Matheus Bidu, tá? Eles têm a sua colaboração ofensiva, mas não é aquela colaboração ofensiva com muita qualidade, tá, fiel? Para vocês verem, o José Martínez ontem estava fazendo o papel do Mateuzinho, fazendo o papel aí, dando cruzamento na área, né? Foi quase a chance do gol aí do Pedro Raul, 2 vezes, né? Então, tá fazendo o papel do Mateuzinho, porque o Mateuzinho não consegue ser aquele bom lateral ofensivamente, tá, fiel? Então esse esquema de 3 zagueiros, ele deixa o Corinthians um pouco engessado. Acho que o Corinthians funcionaria melhor com 2 zagueiros, igual jogou ontem, tá? Aí sim você consegue ter uma equipe mais efetiva. Só que com isso o André Ramalho não tá encaixando no sistema de 2 zagueiros. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo passar para vocês? Por isso que é importante que o Ramon Dias começa a ter os seus jogadores titulares. Infelizmente, se o André Ramalho não estiver sendo esse jogador para ser titular, tem que trocar, tem que colocar os jogadores que estão jogando mais. E eu acho que ficou claro para todo mundo que o João Pedro Tchoca, esse zagueiro tem que ser titular absoluto do Corinthians, é inegociável. João Pedro Tchoca hoje tem que ser titular do Corinthians, tá, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Timão 2-0, mais líder do que nunca e classificado. Certo, fiel? Quero falar um pouquinho para vocês aqui sobre o mercado da bola, tá? Mas não é contratação, tá, fiel? Vou ser bem sincero para vocês, este canal aqui, ele trabalha totalmente 100% com notícias reais, 100% com notícias efetivas e transparentes. Eu não vou mentir para vocês, eu não vou colocar jogadores em capa aqui para tentar chamar cliques e likes, mesmo que faça pouca visualização. Esse canal trabalha de maneira correta, de maneira sincera e de maneira certa, tá? Muitos aí colocam lá, né, jogador na capa para chamar a sua atenção. Eu não acho que cada um trabalha da sua melhor forma, só que este canal aqui, quando você vê um atleta na capa que realmente o Corinthians está interessado ou está contratando, você pode ver sem medo, porque realmente está, tá, fiel? Realmente está, tanto é que este canal, que é o canal que menos está trazendo contratações do Corinthians, porque aqui nós trabalhamos com a verdade e não com a mentira, tá? Mas o que a gente tem, então, corintianeiro, sobre o mercado da bola? É possíveis saídas do time, tá, fiel? Porque o atacante Kaique, que foi destaque da Copinha do Corinthians, e como destacou esse jogador na Copinha, está na lista não é na lista de dispensa, mas na lista para ser negociado. Ramon Dias já deixou claro que não quer contar com o jogador. O que nos leva a pensar, tá? O Kaique e o zagueiro Renato também. São 2 atletas que o Corinthians quer emprestar, que o Corinthians não quer contar neste ano de 2025 com esses atletas. E o que nos faz pensar e refletir o que acontece com um jogador desse, jogador que foi destaque na Copinha. Cara, vocês viram o gol que ele fez contra o Cruzeiro e que o Corinthians foi campeão ano passado da Copinha? Foi uma coisa espetacular. O que esse Kaique jogou bola junto com o Breno Bidon, cara. Jogou bola demais. O que faz um jogador desse cair de produção? O que faz um jogador desse não querer treinar? Igual foi perguntado por Ramon Dias nas entrevistas, por que o Kaique não ganha oportunidade? E o próprio treinador, ele é muito sincero em falar, ele não está tendo oportunidade porque ele não está treinando bem. Então o jogador virou uma mala, cara. O jogador não está treinando bem, não quer pegar no batente, não quer correr, não quer se destacar, não quer mostrar por que está ali. Você sabe o que se chama? Influência de empresário. Jogador que está influenciado por empresário,
que quer sair do clube. Aí o jogador começa a fazer corpo mole para realmente tentar ser negociado, para realmente tentar não ficar ali, porque na cabeça dele ele é craque. Na cabeça dele é um outro Giovani da vida, que quer jogar, que acha que tem que ser titular, porque fez um gol em final de copinha. A grande, vamos dizer assim, o grande câncer desses jogadores, fiel, é os empresários que colocam influências negativas nesses jogadores. Então, um jogador de bastante qualidade não joga no Corinthians, não treina bem, não tem suas oportunidades e vai ser negociado. O próprio treinador já não quer contar com o jogador que jogou bola demais na copinha junto com o Breno Bidon, tá? Então, Kaique, o zagueiro Renato é na mesma linha, tá? Fez uma ótima copinha, mas também não consegue destacar em treinos, não consegue evoluir junto com o time, tá, fiel? Então, Kaique, Renato, esses jogadores estão na lista de dispensa do Corinthians, inclusive o Giovani, tá, fiel? Não é porque o Giovani jogou aquela partida que o Corinthians renovou ou que o Corinthians está muito próximo aí de uma renovação com o Giovani. Nada mudou. Giovani, lista de dispensa. Kaique, lista de dispensa. Renato, lista de dispensa. Esses jogadores têm contrato com o Corinthians. Não é que vão ser dispensados, mas está na lista para serem negociados, para serem emprestados para ganhar rodagem e quem sabe aí uma futura venda, caso não queiram voltar para o Corinthians, ou se não evoluíram, evoluir aí por uma venda futura, tá, fiel? Caso eles não consigam evoluir nos clubes emprestados, o Corinthians pode vender em definitivo ou fazer contratos dando a preferência de compra no final do empréstimo. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Por falar assim, mercado da bola que não tem nada, hoje à tarde eu estou esperando confirmar uma confirmação sobre um zagueiro que o Corinthians está contratando, um zagueiro do Brasil, tá, fiel? Vou esperar confirmar a confirmação. Jamais vou trazer esse zagueiro aqui para vocês agora, se não for verídico, tá? Então estou esperando se confirmar e no vídeo de hoje, às 6 horas da tarde, eu trago para vocês aqui se realmente existe uma negociação ou não. Combinado? Então, 6 horas da tarde, corintianeiro tem um compromisso com você aqui no canal, tá, fiel? Pode vir 6 horas da tarde, porque vamos estar com o nosso segundo vídeo aí no ar para vocês. Combinado? O meu muito obrigado por tudo, fiel, e vai Corinthians!